Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê, sejam bem-vindos para mais um passo a passo aqui no canal. Hoje vamos fazer essa linda bolsa de crochê em barbante, fácil de fazer e super econômica. Se você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Aqui toda semana tem aula nova. Se você puder, já deixa o like também, porque assim você me ajuda a levar esse vídeo para muito mais gente. E para quem quiser apoiar ainda mais o meu trabalho e acompanhar tudo mais de pertinho, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e conhecer todos os benefícios. A bolsa achatada de medida ficou com 29 centímetros. Com ela fechada, ficou com aproximadamente 20 centímetros. De altura, aproximadamente 16 centímetros. E o peso total da peça, 233 gramas. Para produzir, eu utilizei fio 6, esse aqui é o fio barroco na cor natural. Aqui está o novelo antes de produzir a peça e aqui o novelo depois que eu terminei. Utilizei aproximadamente 200 gramas. Agulha 3,5 e essa base em couro sintético que tem 22 centímetros por 11. Vamos começar rodeando a nossa base com pontos baixíssimos. Essa base tem 42 furos e tem links de onde eu compro essas bases aqui na descrição do vídeo. Mas você pode utilizar qualquer base que você tenha, porque eu vou te explicar tudinho no vídeo. E você pode também fazer a sua base com o próprio crochê. Então eu vou entrar em qualquer ponto, deixar um pouquinho de fio, laçar e trazer aqui para frente. Alargo a laçada até o próximo espacinho, laço o fio e trago e faço aqui um ponto baixíssimo. Vamos seguir trabalhando pontos baixíssimos ao redor de toda a base, entrando em cada espacinho e cuidando para esses pontos ficarem soltos, ok? Estou chegando aqui no final, vamos fazer o último ponto baixíssimo, entrando aqui exatamente no espacinho onde a gente começou para fazer o último ponto baixíssimo. Completando todos os espaços da base. Tiro a agulha dessa laçada e vou entrar de trás para frente no ponto seguinte, no espaço seguinte, saindo bem no meio do ponto. Coloco essa laçada na agulha e levo ela aqui para trás. A gente está fazendo um fechamento de carreira. Aí você vem puxando os fios. Puxa os fios para deixar justinho aqui, tá? Diminui essa laçada aqui um pouquinho, puxando o fio do novelo. Assim já está bom. Agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos aqui na nossa base. E a nossa agulha, ela vai entrar em cima do ponto baixíssimo, aqui, ó, em cima do ponto. Repara que eu não entro, não é mais no meio do ponto, é em cima. A gente vai entrar com a agulha em cima do ponto, ok? Então, volta aqui. Esse fio, que a gente já pode deixar ele aqui para ir arrematando, ok? E aí, nesse mesmo ponto aqui, que tá o nosso fechamento, eu entro com a agulha em cima, lembra que é em cima do ponto, laço o fio aqui atrás e trago, e vou fazer aqui um ponto baixo. Entro no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. E no mesmo lugar eu faço outro ponto baixo. Eu fiz 3 pontos baixos aqui no início, porque na verdade a gente precisa de dois pontos baixos por cada buraquinho. O primeiro a gente fez só para fechar, ele fica aqui para baixo, tá vendo? A gente vai trabalhar sempre com 2. Venho no ponto seguinte, aqui em cima, não esquece de deixar esse fio aqui para ir arrematando, e faço aqui 2 pontos baixos, no mesmo lugar. Estamos trabalhando aumentos. Certo? Venho no ponto seguinte e faço 2 pontos baixos. E aí, quando chegar no ponto de quina, que são 4, 1, 2, 3 e 4, nos pontos de quina, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos juntos. 1, 2
e 3. Então, eu comecei com 3 somente porque foi o primeiro. Depois eu fiz 2, 2 e na quina eu coloquei 3. Nos pontos que não são de quina, a gente vai trabalhar sempre com 2 pontos. Então, eu venho no ponto seguinte e faço 2 pontos baixos. Dois pontos baixos. Venho no outro e faço 2 pontos baixos. E sigo trabalhando 2 pontos baixos até a próxima quina, que vai ser bem aqui. Eu cheguei aqui na próxima quina, na quina eu faço 3 pontos baixos juntos. 3 pontos baixos juntos. Agora, do próximo buraquinho até esse aqui, antes da outra quina, eu também vou fazer 2 pontos em cada um. Aqui nessa base são 6 pontos entre as quinas. E pronto, cheguei aqui na outra quina, vou fazer 3 pontos baixos juntos. Agora, sigo trabalhando 2 pontos baixos em cada espacinho até a próxima quina. Aqui nessa base de 42 pontos, que eu deixei o link aí na descrição, de uma quina até a outra, desse lado, eu tenho 13 pontos. Então, eu vou seguir fazendo 2 pontos em cada espacinho. Na quina, vou fazer 3. E ali, para encerrar, também 2 pontos em cada espacinho. Então, ao todo, a minha base, que tinha 42 espaços, eu finalizei ela com 88 pontos, desconsiderando aquele primeiro que a gente fez aqui, só para iniciar, ok? Aqui agora, a gente vai entrar de trás para frente no segundo ponto que a gente fez quando começou. Lembra que o primeiro, que tá bem aqui, ó, a gente fez só para iniciar a carreira, certo? Esse aqui que é o segundo ponto feito, considerado o primeiro ponto da carreira. Então, eu venho aqui de trás para frente, coloco essa laçada na minha agulha e puxo ela para trás. Assim. Diminui aqui. Entro nesse mesmo ponto, só que só na laçada de trás. Então, o ponto tá aqui, ó. Eu vou pegar só a laçada de trás. Entro aqui na laçada de trás e faço um ponto baixo. Vamos seguir trabalhando pontos baixos na laçada de trás. Aqui na minha base são 88 pontos no total. Completei aqui essa primeira carreira de subida com 88 pontos baixos no total, sem aumento nenhum, certo? A base ainda fica assim aberta, é só a primeira carreira de subida, certo? Mas ela vai subir assim e aqui vai ser desse jeitinho aqui, ok? Oi, crocheteira! Antes de começar a aula, eu preciso te contar sobre o meu curso completo de bolsas. São 28 bolsas com o passo a passo completo. Para quem está iniciando no curso, tem aulas básicas e intermediárias de tudo que você precisa saber para iniciar sua jornada no crochê. E tem bônus também, viu? Peças lindas de decoração, planilha de precificação com dicas para te ajudar a colocar o preço no seu trabalho. Te ensino também a editar as suas fotos exatamente como eu edito as minhas. As aulas são todas gravadas, tá? Tudo lá no curso já. Você vai ter acesso vitalício e suporte comigo durante 1 ano. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Espero você nas aulas! E agora, a gente vai apenas seguir. Vou entrar aqui no topo do primeiro ponto que eu fiz, pegando as 2 laçadas, direto. Acabei o último ponto, venho no ponto seguinte, no topo do ponto, laço o fio e trago e faço um ponto baixo. A gente pode colocar aqui um marcador nessa direção aqui. Só para a gente saber que sempre que der a volta completa e chegar aqui e passar por aqui, a gente está iniciando uma nova carreira, tudo bem? E aqui eu sigo, olha só, trabalhando pontos baixos normais, entrando com a agulha no topo do ponto normalmente,
para fazer os nossos pontos baixos. Aqui na minha base serão sempre 88 pontos baixos. Mas aí na sua, de repente, vai ser uma quantidade maior ou menor de pontos, tanto faz. Eu vou dar a volta completa para chegar aqui de novo para te mostrar como que a gente vai fazer. Dei a volta completa fazendo aqui na minha base 88 pontos baixos e cheguei aqui, exatamente onde está o marcador. E aqui é só seguir. Entro no ponto seguinte, faço um ponto baixo e sigo. Normalmente trabalhando pontos baixos, pontos sobre pontos, mantendo a mesma quantidade de pontos baixos em todas as carreiras. No entanto, você não precisa contar pontos, tá? Deixa esse marcador aqui na direção, que você já sabe que é a direção que você fez a emenda. Olha só, a gente sabe que foi aqui, né? E é só subir direto. Vamos seguir crochetando pontos baixos desse mesmo jeitinho até a carreira 30. Completei aqui as 30 carreiras. A peça está com aproximadamente 19 centímetros de altura. E o último ponto da última carreira a gente faz aqui na direção de onde está o marcador, ok? Aqui a gente vai arrematar. Eu vou cortar o fio, puxar tudo, pulo o ponto seguinte e vou no outro e volto para dentro do último ponto que eu fiz, assim, fazendo o arremate invisível na peça. E esse fio aqui eu vou deixar aqui dentro porque depois a gente vai precisar arrematar. Já posso tirar esse marcador. Agora, eu vou precisar tirar uma medida da minha peça para fazer o enforcador. Então, eu vou colocar a fita métrica aqui e dobrar a peça em cima assim, ó, desse jeito, tá? A gente vai medir assim, ó, bem curtinho, um espaço bem pequenininho aqui. 66 centímetros é o suficiente. Uns 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá, vai dar 66 centímetros, ok? E esse vai ser o comprimento do cordão de correntes que eu vou fazer agora, que vai ser o meu enforcador. Coloco aqui uma laçada inicial na agulha e eu vou subir 66 centímetros de corrente. Vou fazer essas correntes bem justinhas, tá? Fiz aqui 66 centímetros de corrente. A gente pode cortar o fio e puxar tudo. Esse aqui vai ser o nosso enforcador. E nós vamos precisar de 2 exatamente iguais. São 2 cordões de correntinha com 66 centímetros cada um. Pego a minha bolsa novamente e vamos fazer uma marcação aqui super simples, tá? Você vai pegar a sua bolsa, dobrar ela certinho, levanta aqui e separa 3 pontos. Vamos deixar 3 pontos aqui na quina, ó. 1, 2 e 3. Então, vou colocar um marcador aqui e um marcador aqui. Ficaram 3 pontos. 1, 2 e 3. Do lado de cá, a mesma coisa. Separa 3 pontos. 1, 2 e 3. Coloco o marcador aqui e um marcador aqui. Deixei livre 3 pontos também. 1, 2 e 3. Aqui na minha peça, de um marcador até o outro, eu tenho 41 pontos, tanto desse lado como do outro. E o que vai ser esse espaço de cada lado? Vai ser o espaço por onde o nosso enforcador vai sair. Aqui agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos e a gente vai crochetar esse fio, esse enforcador, na carreira assim, ó. Como se estivesse arrematando, sabe quando a gente está arrematando e vai deixando o fio em cima? Ou, por exemplo, quando a gente trabalha com fio conduzido, esse tipo de coisa. A gente vai fazer exatamente isso aqui. Então, primeiro coloca uma laçada na sua agulha, vou entrar no ponto antes do marcador, e vou fazer aqui um pontinho para prender o fio. Entro no ponto do marcador, coloco os 2 juntos, tá? Em cima, assim, e aqui eu vou laçar o fio e fazer um ponto baixo, folgado, ó, porque eu preciso passar os 2
enforcadores no meio. Olha só, venho no ponto seguinte, deixo o enforcador em cima, laço o fio, trago, dou altura. Olha só a altura que eu tô dando, tem que ser folgadinho mesmo, tá? Vamos fazer isso aqui bem folgadinho. Bem folgadinho, vem crochetando, deixando o enforcador, os dois enforcadores, passando aqui. Olha só, se eu puxar aqui, ó, tá vendo? Tá aqui o enforcador passando aqui. Um deles você deixa só um pouquinho, olha só um pouquinho, e o outro você pode deixar mais. Você vai vir aqui, ó, do outro lado e deixar um pouquinho aqui. Deixa esse pouquinho desse lado e aqui ele vai ficar grande, olha só. Tá? E o outro fio ao contrário, deixa um pouquinho aqui e do lado de cá é que ele vai ficar maiorzinho. Tudo bem? Agora a gente continua aqui a crochetar, conduzindo esses dois fios. Vem fazendo seus pontos baixos bem folgados. Repara bem a altura que eu tô dando pro ponto, olha só. Bem alto, né? Pra ficar bem soltinho, tá? São 41 pontos desse marcador até o outro. Olha, estou chegando aqui no marcador, vou fazer o ponto onde está o marcador. Desse jeitinho aqui. Agora, aqui vai ser o seguinte, ó. Os pontos entre os marcadores, são 3 pontos que a gente deixou, né? Vamos fazer esses pontos pegando só esse aqui sozinho. Só esse enforcador agora. Olha só, 1, 2 e 3. Cheguei aqui no ponto do marcador, então eu vou entrar no ponto do marcador, que tá o marcador, deixo esse fio aqui, que já estava aqui, né, esse enforcador em cima, porque eu vou conduzi-lo, mas eu também vou conduzir o outro, aquele grande do outro lado, ó. Esse aqui, que a gente deixou grande aqui desse lado, eu trago ele aqui para frente para poder conduzi-lo. Então, trouxe, e aí vou fazer o seguinte, ó, eu vou laçar o fio, trazer. Quando eu trouxer, eu vou passar esse aqui de trás aqui no meio, ó. Então, olha só, vou tirar a agulha, passo esse enforcador que veio de trás aqui, e aí volto para pegar a laçada novamente, para então fechar o meu ponto baixo. É isso aqui que a gente vai fazer. Porque eu preciso que esse fio saia aqui na frente e encontre com esse de cá, ó. Tudo bem? E agora eu sigo conduzindo os dois enforcadores, fazendo pontos baixos, como a gente está fazendo, mais soltos, pontos baixos mais folgados. São 41 pontos desse marcador até o outro. Eu estou chegando aqui no ponto do marcador e a gente ainda está aqui conduzindo os dois fios. Vou fazer o ponto aqui onde está o marcador agora. Então, agora eu posso tirar esses marcadores, não precisa mais. E aí, vão sobrar 2 pontos aqui antes de encerrar. A gente começou aqui, aqui foi o primeiro ponto, certo? Faltam esses 2. Vamos fazer esses 2 pontos conduzindo apenas esse que tá aqui, passando aqui no meio, tá? Esse vai ficar pra cá e esse também vai ficar aqui pra fora. Então, eu entro aqui no ponto e pego só esse enforcador que já está aqui e faço um e outro ponto aqui do lado. Deixa esse daqui pra frente, esses 2 ficam aqui pra frente, e aqui eu já vou encerrar. Eu posso cortar o fio,
puxar tudo, vou pular o primeiro ponto e vir no segundo, e volto para o último ponto que eu fiz aqui na carreira, trazendo o fio aqui para dentro. A gente fez um arremate invisível novamente. E esses fios aqui dentro agora eu vou arrematar e já retorno. Terminei de arrematar e agora eu vou dar 2 nós em cada ponta aqui do enforcador. Vou dar 2 nós e cortar o restante do fio. Agora a gente pode fazer a nossa alça. Deixa aí de 25 a 30 centímetros de fio para fazer a costura da alça lá na bolsa e faço aqui uma laçada inicial. Aqui na minha eu vou fazer 1 metro de corrente. Fiz aqui 1 metro de corrente e foram 160 correntinhas. Agora eu volto trabalhando no cordão de corrente, pulo só essa última, venho aqui na penúltima e volto trabalhando pontos baixos. Se eu fiz 160 correntes, serão 159 pontos baixos até o final. Vem trabalhando os pontos baixos, aqui 159 pontos baixos. E aí, quando chegar aqui no final, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo, porque a gente vai fazer a curva, a gente vai voltar crochetando agora do outro lado do cordão de corrente. Então, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, eu fiz outro, nessa direção aqui. Agora, eu viro assim. E no mesmo lugar eu faço outro ponto, só que agora na direção de retorno. Agora eu vou voltar crochetando assim. Deixa esse fiozinho aqui para trás, que é o fio da costura, né? E aí agora eu volto fazendo pontos baixos. Até chegar aqui no início novamente. Retornei fazendo pontos baixos, cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixo e vou fazer mais um, apenas para encerrar. Aqui deixa também uns 30 centímetros de fio, pode cortar, puxa tudo. Vou pular esse primeiro ponto, né, que é o ponto que tá do lado, e entro nesse aqui para fazer o arremate em cima desse primeiro, tá? E daí eu volto pro último ponto que eu fiz. Assim. E esse fio fica pra gente costurar, assim como essa ponta aqui lá na nossa bolsa. Aqui tá a bolsa, a gente vai abrir, dobramos assim certinho, porque a gente vai costurar cada ponta da alça em um dos lados. Aqui é um dos lados. Eu vou costurar a alça exatamente aqui. Só um pouquinho aqui para baixo. E aqui é só fazer uma costura bem normalzinha para deixar a nossa alça bem presa. A gente pode cuidar apenas para não ficar, para não atravessar esse fio em cima do ponto, ó. A gente vem entrando aqui no ponto mesmo, de acordo com o ponto baixo, para ficar bem discretinha a costura, tá?
Costurei, esse fio fica aqui para arrematar, coloca a alça reta, encontra outra ponta e vou costurar a outra alça aqui desse lado, da mesma forma, ok? Terminei de costurar as alças, arrematei os fios que estavam sobrando e pronto! A nossa bolsa de crochê em barbante ficou pronta. Eu espero que você tenha gostado de mais uma bolsa de crochê em barbante que eu trouxe aqui no canal. Por favor, não vá embora antes de deixar o seu like. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aqui nos comentários o que mais você ama fazer com o crochê. Eu vou marcar o seu comentário com um lindo coração. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!